Olá, pessoal. Meu nome é Isabel e hoje vou apresentar o seminário do artigo Efeito das condições do processo no crescimento de partículas para revestimento de leito de jorro de ureia. Seus autores são Gabriela Silva da Rosa e Sandra Cristina dos Santos Rocha. Esse artigo é dividido entre introdução, objetivos, materiais e métodos, resultado, discussão e conclusão. Os fertilizantes são um dos produtos mais importantes da indústria agroquímica. Eles são adicionados ao solo para liberar nutrientes necessários para o crescimento das plantas. O nitrogênio é o nutriente que mais comumente limita a produção agrícola em todo o mundo e é o nutriente fertilizante aplicado em maiores quantidades. A eficiência do uso do nitrogênio pelas plantas é governada pelas características do solo, fatores climáticos, práticas agronômicas, tipos de cultura e gestão das aplicações de fertilizantes. A ureia é muito importante como fertilizante na agricultura. No entanto, a rápida hidrólise da ureia em solos catalisados pela urease pode resultar em perda significativa de nitrogênio por meio da volatilização da amônia, diminuindo a eficiência do uso da ureia. O uso de inibidores de urease para inibir a hidrólise da ureia tem sido uma proposta com uma das estratégias para a superação desses problemas. Um grande número de compostos foi testado como inibidores da urease, mas apenas alguns foram relatados como eficazes. O revestimento de partículas tem inúmeras aplicações nas indústrias química, farmacêutica, agrícola e alimentícia. Entre as razões pelas quais o revestimento é aplicado estão a melhoria da aparência do produto, a proteção da partícula de condições externas, o mascaramento de sabor e odor, o isolamento de ativos substâncias e o controle do tempo de liberação. O princípio de operação de um leito de jorro consiste em um gás pré-aquecido passando através das partículas a serem revestidas e secando a solução ou suspensão de revestimento pulverizado sobre a superfície da partícula. O revestimento em leitos de jorro tem uma vantagem distinta de formação de camadas uniformes em curto período de tempo, principalmente devido à excelente transferência de calor e massa dentro do leito. O controle das variáveis operacionais desempenha um papel vital para evitar o colapso do leito devido à sobrealimentação ou subsecagem do material de revestimento. O revestimento da ureia tem sido estudado por diversos pesquisadores com diferentes técnicas, como tambor rotativo, leito fluidizado, leito de jorro, e diversos materiais, como enxofre, resina e polímeros. Então, o objetivo desse artigo foi analisar a influência das variáveis operacionais no crescimento de partículas para o recobrimento de ureia em leito de jorro convencional. Partículas de ureia utilizadas nos experimentos foram fisicamente caracterizadas quanto ao teor de umidade, diâmetro médio de Salter, densidade real e aparente e porosidade. A formulação em suspensão teve como objetivo aumentar a concentração de sólidos e proporcionar um filme uniforme e espesso, o suficiente para diminuir a taxa de liberação de nitrogênio por volatilização. A suspensão de revestimento foi caracterizada pela concentração de sólidos, densidade, tensão superficial, reologia e pH. O sistema experimental utilizado nos experimentos de revestimento é o leito de jorro. A suspensão de revestimento foi bombeada para o bocal dos fluidos, localizado na parte superior do leito, recebendo o ar de uma linha de ar comprimido. Antes de entrar no leito, a vazão de ar foi medida por uma placa de orifício pré-aquecida por um aquecedor elétrico. Um termopar permitiu monitorar a temperatura do ar no fundo do leito de jorro. As quedas de pressão do leito e da placa de orifício foram medidas usando manômetros de tubo U, diferenciais.
As partículas finas secas foram coletadas em um ciclone, a fim de analisar os efeitos das condições de revestimento no crescimento das partículas. Foi usado o planejamento central composto, onde foi estudados os efeitos da temperatura do ar de entrada, da taxa de fluxo da suspensão do revestimento e da pressão do ar de atomização no crescimento das partículas. Essa tabela mostra os fatores e respectivos níveis utilizados no planejamento experimental, onde as variáveis independentes foram a temperatura do ar de admissão, a vazão da superfície do revestimento e da pressão do ar de atomização. As faixas de condições operacionais foram obtidas previamente em testes preliminares. O planejamento composto central, ele é de 2 níveis e 3 fatores, contém 5 repetições de ponto central, e 6 pontos axiais foram realizados para obter o modelo de segunda ordem para predição do crescimento das partículas, variável dependente. Os resultados obtidos para o crescimento das partículas estão listados nessa tabela. Pode-se observar os resultados para o crescimento das partículas no tempo de processo. Boa reprodutibilidade do revestimento foi verificado pelos resultados obtidos na corrida de 9 a 13, onde são os pontos centrais. Nessas tabelas estão representados os resultados dos efeitos das variáveis operacionais obtidos na análise estatística. Essa tabela mostra que a temperatura do ar, a vazão da suspensão e a pressão do ar de atomização foram significativas a um nível de confiança de 95% para o crescimento de partículas nas faixas estudadas. Esses resultados podem ser melhor analisados no diagrama de Pareto, onde pode-se observar que a vazão da suspensão exerceu o maior efeito, verificando que todos os efeitos individuais são significativos, enquanto os efeitos de interação não forem fatores significativos para o crescimento das partículas. Um modelo polinomial de segunda ordem foi obtido para estimar o crescimento das partículas em função dos parâmetros estatisticamente significativos para P menor do que 0,05. As variáveis codificadas para a temperatura do ar, taxa de fluxo da suspensão de revestimento e pressão de ar de atomização são X1, X2 e X3. Pode-se verificar que o valor do teste F para regressão foi significativo, pois o F calculado ele é maior do que o F da tabela, e o percentual de variação explicado pelo modelo foi adequado, sendo R quadrado de 94,6%, levando em consideração a variabilidade inerente ao processo de revestimento. Assim foi gerado superfície de respostas. Esses são as superfícies de resposta da temperatura e da vazão, onde podemos observar que a figura do autor encontra-se incorreta, pois no gráfico podemos notar que é pressão, e vazão. Essas são as superfícies de resposta das variáveis de temperatura e pressão, e essas são as superfícies de resposta das variáveis de vazão e pressão. Analisando os resultados apresentados nas figuras, pode-se observar que os maiores valores de crescimento das partículas foram observados para as condições próximas ao ponto central. A partir dessas figuras, pode-se ver um aumento da temperatura do ar resultou em baixo crescimento de partículas. Isso pode ser explicado porque a suspensão de revestimento secou e elutria antes de atingir a superfície da partícula. O efeito da taxa de fluxo da suspensão era esperado, uma vez que o aumento da taxa de fluxo levou ao aumento do crescimento das partículas. Nesse caso, o maior crescimento das partículas não foi exatamente ao nível superior, devido às relações com outras condições operacionais, como temperatura e pressão. A pressão do ar de atomização mostrou um efeito negativo no crescimento das partículas. Quanto maior a pressão, menores são as gotas pulverizadas sobre as partículas
sendo a suspensão de revestimentos mais facilmente seca e elutriada. Já a pressão mais baixa resultou em gotas maiores que causaram perdas na parede do leito, diminuindo assim o crescimento das partículas, mas em menor grau. Esses gráficos confirmam os resultados da tabela nova, mostrando que os valores previstos e obtidos experimentalmente estão em boa concordância. Esse gráfico apresenta, ele é o gráfico de resíduos para a estimativa do crescimento das partículas, bem como a distribuição dos resíduos aleatórios em torno de zero, mostrando a adequação da estatística utilizada. Este trabalho mostrou que a realização do reconhecimento de ureia em um leito de jorro é viável. A análise de fluidez dinâmica de ureia do leito de jorro resultou em uma curva típica para regime de jorro constante. A estratégia do planejamento composto central foi adequada para analisar a influência das variáveis operacionais no crescimento das partículas. A análise estatística dos resultados mostrou que todas as variáveis independentes estudadas foram significativas a um nível de confiança de 95% para o crescimento das partículas, e as melhores condições para o processo de revestimento analisado foram encontradas como temperatura de 74 graus, associada a 11 ml por minuto de vazão da suspensão, e pressão de atomização de 68,95 kPa. Obrigada.